Um retorno às raízes de terror de Alien. Foi com essa promessa que chegou Alien Romulus, filme que estreou nos cinemas agora em 2024, dessa vez com direção do estreante na franquia Fede Álvares. Pois é, depois de duas prequels de Ridley Scott que tentaram levar a franquia para um lado mais amplo e filosófico, Álvares optou por fazer o caminho reverso, levando Alien de volta para um terror mais físico e sangrento. Desde os trailers, Romulus já vinha adiantando uma narrativa mais contida em ambiente, porém extremamente trabalhada no horror e na tensão. Mas só isso não é o suficiente para um bom filme de Alien, né? Afinal, terror por terror, nós já temos o Alien de 79, o Aliens o Resgate, que são ótimos. Então qual é a proposta de Romulus? O que ele traz de novo para o universo de Alien? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje eu vou contar para vocês o que nós achamos de Alien Romulus. Já avisando aqui que caso você não tenha assistido o filme, pode assistir esse vídeo tranquilo, porque eu vou avisar quando vão começar os spoilers. Então roda a vinheta porque hoje é dia desse review que foi o nosso mais aguardado desse ano. A gente tá naquela época do ano que fica igual o Karate Kid do Jack Chan, né? Tira o casaco, bota o casaco. Tira o casaco, bota o casaco. Eu confesso que eu gosto, porque as temperaturas são mais amenas, mas na hora de sair é complicado, porque a gente nunca sabe se prepara pro frio ou pro calor. Felizmente, pra ajudar nessa época, nós podemos contar com a versatilidade das peças Insider. Pois é, eu sempre falo aqui da Tech T-Shirt, mas a Insider tem também uma grande variedade de peças masculinas e femininas para você poder fazer diferentes combinações nessa época de meia estação. São peças com um design versátil e moderno para você ter muito conforto e ainda poder se vestir com elegância no dia a dia. Tudo isso com a vantagem da tecnologia térmica, que mantém o corpo aquecido no frio e é respirável no calor, além da alta durabilidade. São camisas que você compra para durar muito tempo. Se você quer aproveitar o melhor em tecnologia de vestimenta, eu recomendo demais que conheça a Insider. E para ter aquele desconto especial na sua compra, você pode ainda acessar o nosso link e usar o cupom PANDORA. Assim você adquire as roupas do futuro e ainda nos ajuda a continuar levando a ficção científica por todas as galáxias. Primeiramente, o que são as raízes de Alien? Alien, o Oitavo Passageiro é hoje um dos mais conhecidos filmes de terror alienígena. Uma história que mescla a ideia da exploração espacial com o terror cósmico para representar o universo de uma perspectiva aterradora. Porém, Alien é também um filme sobre humanidade, mais especificamente sobre a insignificância da humanidade, seja quando ela é colocada diante da imensidão do universo ou quando nós falamos sobre a dinâmica entre classes, a relação entre classe trabalhadora e corporações. Não à toa que desde o primeiro filme, apesar de termos o Alien, a grande vilã se chama Weyland Yutani. What about our lives, you son of a bitch? E é legal ver que, ao elaborar esse roteiro, tanto o diretor quanto o corroteirista Rodo Sayagues compreenderam isso muito bem. O filme começa num planeta colônia onde as pessoas trabalham em atividades de mineração, um lugar onde logo de cara nós ficamos sabendo que muitas pessoas adoecem e morrem nesse trabalho. E é justamente assim que a Rain, que é a protagonista da história, perde os seus pais. Então agora ela vive nessa colônia junto com o Andy, um androide que tinha sido encarregado de cuidar dela, e nisso ela acabou passando a ver ele como um irmão. Só que a Rain não queria ter o mesmo fim que os seus pais. Ela e os amigos, jovens que cresceram nesse ambiente, vendo acidentes acontecendo direto, os mais velhos morrendo por contaminação, estavam tentando sair dali, buscar uma vida com mais qualidade. Porém, a própria colônia impedia a saída deles, já que morria muita gente e eles não podiam desperdiçar nenhum trabalhador. E eu achei que essa escolha de colocar como protagonistas pessoas de uma geração mais nova, os filhos dos trabalhadores que morriam nas mãos da corporação, foi uma escolha muito acertada, porque essa foi uma geração que cresceu sentindo na pele as consequências daquilo tudo. Jovens que já sabiam que eles iam acabar morrendo igual aos pais, que ninguém ia enriquecer ali. E o filme tem esse senso de revolta. Nessa colônia nós vemos um cenário onde já existiam grupos
grupos de pessoas se revoltando, tentando trazer uma conscientização sobre as ações da corporação. Nós não vemos essas pessoas, mas em determinado momento você ouve alguém lá no meio da multidão gritando: eles nos vendem esperança para nos manter escravizados. São grupos que certamente teriam o apoio de caras como o Brett ou o Parker lá do primeiro filme. Os dois personagens representam, né, essa parte da revolta lá no filme do Ridley Scott. E é interessante porque o Alien de 79 foi muito importante para o movimento que nós chamamos de proto-cyberpunk. Um movimento pré-cyberpunk que veio ali como um reflexo do cenário socioeconômico dos anos 70 e 80, quando governos começaram a enfraquecer os sindicatos, tirar direitos trabalhistas, e através da ficção científica, Alien extrapola esse cenário, criando um futuro onde o poder estava totalmente nas mãos das corporações. Uma coisa que depois foi absorvida como uma característica do subgênero cyberpunk e que Álvares traz já com bastante força nesse segmento inicial do filme. Voltando aos protagonistas, como eles não conseguem encontrar uma forma de sair legalmente dessa colônia, a Rain e os seus amigos decidem então tentar uma fuga. Eles ficam sabendo de uma suposta nave da Weyland-Yutani que estava lá vagando no espaço, que eles poderiam tentar usar para escapar para outro planeta. Porém, o que eles não esperavam é que não se tratava de uma nave, e sim de uma estação científica onde estava sendo desenvolvido um projeto um tanto bizarro. Logo de cara você já repara que Alien Romulus é uma carta de amor à franquia, por mais que esse comentário possa parecer meio genérico. Ao mesmo tempo em que ele traz elementos novos, ele remete bastante aos filmes anteriores. Talvez um pouco demais até. No quesito terror e tensão, o filme é primoroso. Tanto Álvares quanto o diretor de fotografia, Galo Olivares, trabalham muito bem na execução das cenas. Eles conseguem combinar o visual e o movimento das câmeras para criar uma experiência que realmente consegue deixar o espectador tenso. E eles usam desde o sistema de gravidade da estação até o sangue ácido dos aliens. Tudo vira uma ferramenta para criar tensão. E é um terror que fica ainda mais completo por conta do uso inteligente dos efeitos especiais, que incorporam desde efeitos práticos como modelos físicos e marionetes, até uma sequência de stop motion muito bacana que é produzida pelo estúdio do Phil Tippett, que é uma lenda do cinema. E o elenco, apesar de ser composto por atores e atrizes mais jovens, uma coisa que estava aterrorizando umas pessoas, também se destaca muito positivamente. No Andy eu vi um pouco do pai de Raised by Wolves, tanto pela atitude protetora quanto pelas piadocas. O Spike Fern é bem efetivo, representando aquela pessoa que lida com os seus demônios internos, sendo um babaca com os outros, mas a estrela mesmo é a Cailee Spaeny. Apesar da personagem ter muitos momentos inspirados na Ellen Ripley, a atriz consegue fazer dela mais do que uma nova Ripley. Rain tem muito bem definidas a sua própria personalidade e motivações. Ela não ficou uma referência ambulante. E por fim, nós não podemos deixar de comentar os aliens, que sim, retornam tão brutais quanto antes. Os facehuggers realmente tiveram um foco bem maior do que em qualquer outro filme da franquia, e nesse filme eles funcionam de uma forma diferente dos anteriores. Eles são uma parte importante do segredo por trás do que vinha sendo desenvolvido ali na Estação Renascença. Porque sim, essa estação tem um projeto um tanto ambicioso que reforça o aspecto vilanesco não só dos aliens, mas da própria Weyland-Yutani. Uma coisa que eu vou comentar melhor mais pra frente lá na parte dos spoilers. Mas enquanto eu gostei demais de toda a parte do terror alienígena do filme, eu tive também um probleminha com essa parte dos aliens. Isso porque o filme tenta trazer ao longo da sua história elementos dos filmes da franquia como um todo, do Alien de 79 até o Alien Covenant. O problema é que por conta disso, ele acaba que introduz umas ideias que são bem interessantes, mas algumas delas não se desenvolvem tão bem. Ele parece tão preocupado em homenagear os antecessores que acaba esquecendo um pouco de aproveitar o potencial do seu trabalho com os xenomorfos. As ideias às vezes são atropeladas, porque ora ele quer avançar para uma nova referência ou homenagear outra parte da franquia.
Tem muitas pessoas aí na internet que estão elogiando o final do filme, mas eu vou dizer que eu já não gostei tanto. Pra mim o filme foi excelente do início até o fim, só que ali no ato final, eu acho que ele perdeu um pouco a mão, em especial em relação a uma coisa que tem lá pro final do filme que em conceito é interessante, mas em questão de design eu achei meio paia. De qualquer forma, eu acho que Alien Romulus foi o melhor lançamento dessa franquia desde Alien de 79 até Aliens o Resgate. Pra mim, ele é o top 3 ali. É um filme que realmente foca no terror e que trabalha super bem esse terror mesclado com a ficção científica. Como diz o Matheus, é longe de ser perfeito, mas é uma prova de que ainda é possível sim explorar esse universo de Alien. E eu acho que um cara com ideias frescas e tão experiente com terror quanto o Fede Álvares foi a escolha mais do que acertada para trazer esse respiro de esperança para a franquia. É um filme que definitivamente vale a experiência no cinema, porque ele vai agradar os fãs de longa data e também quem está conhecendo agora esse universo. Ele consegue entender bem o que tornou essa franquia tão memorável e explora esses elementos com propriedade, apesar de errar um pouco na hora de equilibrar tanta coisa. Romulus é o que os fãs queriam, o que a franquia estava precisando, mas ainda tem um espaço para melhorar aí. Bom, e tem alguns aspectos que eu queria comentar com um pouco mais de detalhes, mas então será inevitável entrar em spoilers. Então, se você não viu o filme ainda, pausa o vídeo por aqui e volta depois. Bom, apesar de ser uma história nova, Romulus incorpora diretamente na sua história alguns elementos dos filmes anteriores. Ele já começa com um retorno do Big Chap, aquele alien que a Ripley enfrenta lá no primeiro filme. Pois é, logo no início do filme é revelado que ele não morreu e a corporação consegue recuperar o alienígena. É assim que eles conseguem acesso ao material genético que é usado na pesquisa na Estação Renascença. Mas uma coisa que é legal é que o filme fugiu daquele velho clichê da criação da arma biológica. É uma coisa que ele até comenta em um tom meio satírico em um diálogo, né? Agora a Weyland, nessa estação científica, queria criar, na verdade, um novo futuro para a humanidade. Ou melhor, uma nova humanidade. Percebendo que os seres humanos estavam tendo dificuldades na sua adaptação ao espaço, ficando doentes e até mesmo morrendo nas atividades de terraformação, a corporação decide usar ao seu favor a adaptabilidade daquele organismo perfeito. A ideia era que humanos e xenomorfos se tornassem um só através da engenharia genética. E é óbvio que isso não era pensado no bem da humanidade, né? Se trata de uma coisa que a corporação venderia como sendo em prol de um bem maior, mas no fim só ia melhorar o futuro dela mesma, que teria uma força de trabalho mais resistente e lucrativa. Quantas vidas seriam destruídas nesse processo? Quais seriam as consequências daquilo para aquelas pessoas? Isso não importa. Aquelas pessoas eram um recurso descartável. No fim, tudo o que importa é o bem da corporação. E isso é algo que conversa muito bem lá com o primeiro filme, quando um grupo de transportadores é exposto a uma criatura que eles desconheciam completamente. Eles não estavam nem preparados para fazer aquele tipo de descoberta, mas tinha aquela cláusula no contrato de trabalho que eles imaginavam que nunca seria usada e que acaba que obriga eles a irem nessa missão. Ele pega essa ideia da tripulação descartável e aproveita para explorar a visão da Weyland Yutani em relação à humanidade como um todo. Toda vida humana é descartável se houver um bem maior a ser alcançado. Além disso, como o diretor já vinha comentando em várias entrevistas, Romulus, apesar de não ser tão filosófico quanto Prometheus e Covenant, traz ali um tema de fraternidade. Nós vemos isso inicialmente na trama da Rain e do Andy, uma humana que via aquele androide como um irmão numa colônia onde para as outras pessoas ele era nada mais do que uma lata velha. E essa aversão aos androides traz na sua raiz justamente o ódio das pessoas pela Weyland Yutani, já que para aqueles colonos os sintéticos eram nada mais do que peões da empresa. E um dos dilemas da personagem é justamente o fato dela enxergar humanidade em um ser
ser que era puramente lógico. Uma humanidade que é ainda mais questionada quando eles trocam o módulo do Andy e ele deixa de lado a sua diretiva inicial, que era fazer o melhor para Rain. Com um simples comando, ele muda para fazer o melhor pela corporação. Isso porque, além de Rain, Andy encontra também uma figura fraterna em Hulk, um sintético do mesmo modelo do Ash que eles encontram na estação. Sim, combinando computação gráfica e captura de movimentos, eles trouxeram de volta a figura do ator Ian Holm, que acaba tendo aí uma participação bem mais extensa do que eu imaginava. Hulk é a grande mente científica por trás daquela estação e é o cara que dá continuidade ao que o Ash tinha começado lá no filme de 79. É um fanservice interessante, mas que eu acho que podia ter tido um pouco menos de tempo. Outra relação de fraternidade que existe ali no time principal é a do Tyler com a Kay, que são de fato irmãos. Assim como a Rain e o Bjorn, eles tinham perdido os pais e agora o Tyler sentia que devia proteger a irmã. E sabendo disso, para não colocar mais minhocas na cabeça do irmão, ela decide esconder dele que estava grávida. Uma coisa que poderia acrescentar uma carga dramática bacana na história dos dois, mas que no fim eu achei que não foi tão explorado quanto poderia. Dá a impressão que foi uma coisa corrida. A parte mais interessante da história da Kay é como o filme usa a personagem para explorar a ideia do terror corporal. Alien sempre teve um elemento sexual. A criatura tem essa ideia desde o seu design inicial, um monstro de formas fálicas e que é capaz de impregnar outras criaturas, sejam elas machos ou fêmeas. E essas formas estão presentes ali nos xenomorfos do filme. Depois, Aliens: O Resgate introduz também a ideia da proteção maternal com a rainha, que é colocada em contraponto à figura também maternal de Ripley. E aqui essa analogia à maternidade também aparece, com o próprio casulo do Alien remetendo a um tipo de nascimento bizarro. Mas lá pro final do filme aparece ainda a ideia da mistura do patógeno com esse bebê que está em formação. Mistura essa que resulta numa coisa bizarra. Um novo tipo de newborn que mistura humanos, xenomorfos e engenheiros. E eu confesso que eu estava gostando bem mais dessa criatura quando ainda não tinha reparado que se tratava de um engenheiro. Eu acho que teria sido muito mais sinistro se fosse um novo tipo de aberração, meio alien, meio humana. Na verdade, esse final foi a parte que o filme mais me perdeu. Tem muita gente elogiando, o povo realmente ficou tenso quando viu aquele monstro, dava pra ouvir no cinema, mas eu achei que esse bicho do final tentou ser tanta coisa que no final ele não foi nada. Como eu falei anteriormente, o conceito é bacana, mas o design estraga um pouco. E pra mim, esse é o deslize de Romulus. Tem ideias ótimas, mas foca tanto nas referências que o novo fica meio apagado ali no meio, né? Aquela frase clássica que é repetida, aquele momento que é reproduzido ali, mas por vezes parece que a referência está mais em evidência do que o próprio filme. É uma grande homenagem a essa franquia maravilhosa? Sim, eu tenho minhas críticas aqui, mas gostei bastante do filme. Eu não sou muito de dar nota porque eu acho que a experiência cinematográfica é uma coisa que é muito mais do que nota, mas só pra vocês terem uma noção, pra mim ele seria meio que de um 7,5 a 8. Porque assim, a homenagem é legal, mas eu acho que ela não pode tirar o espaço do que o filme está trazendo de novo. Enfim, esse foi o nosso review de Alien Romulus. Comentem também aí as suas opiniões. E para muito mais Alien e outros mundos da ficção científica, é só você continuar aqui no Central Pandora. Antes de encerrar, um agradecimento especial aos primeiros imediatos Joel Melo, Nostromo e Mestre J, o pessoal da Ponte de Comando Daniel Souto, Saren e Pedrox, e os oficiais de ciências Pedro Borges, Lucas Ferreira e Santiago Friedrich, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.